Este é o 12º domingo do tempo comum, mas como nós temos uma solenidade, São João Batista é solenidade, e todas as vezes que ocorre uma solenidade, num domingo do tempo comum, a solenidade toma o lugar do domingo. Se fosse na Quaresma, se fosse na Páscoa, não. Aí se mantém a liturgia, as leituras, as orações do domingo. Mas como é um domingo comum, e São João é solenidade, hoje celebramos, neste dia do Senhor, neste domingo, a solenidade de São João o Batista. São João o Batizador. Batista quer dizer o que pratica o batismo, o batizador. E é belíssimo falar sobre São João Batista, viu? Eu gostaria de começar lembrando aquela palavra do prólogo do Evangelho de João, que diz tudo. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pronto. Isso diz tudo sobre São João. Vejam, houve um homem enviado por Deus. Primeira coisa, João não veio por si mesmo. João não veio por vontade própria, nem falou porque deu na cabeça falar. Ele foi enviado por Deus. Ele tinha uma missão diante de Deus. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era Iohaná. Em hebraico, na língua de Jesus, o nome João, no nosso português, é Iohaná, que quer dizer o Senhor dá a graça. E interessante, o nome foi assim que o anjo chamou João, foi assim que o anjo disse a Zacarias: tua mulher conceberá um filho e tu lhe darás o nome de Iohaná. Tanto que o velho Zacarias escreve numa tabinha: seu nome é Iohaná. Porque o nome é a sina da pessoa. O nome diz o que a pessoa é. E a missão de João, a vida de João, foi anunciar a graça que viria. A graça que Deus daria. Essa graça é Jesus. Tanto que o Evangelho de João diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm por Jesus. Está vendo? A graça, caris, e a verdade, aletheia, vem por Jesus. Então, como é bonito, Deus dá a graça. Iohaná, João. O nome do menino já é uma profecia. Então, houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. E que coisa linda, ele não era a luz. Não, João foi grande, tão grande que a igreja celebra o nascimento dele, e não só a morte. De todos os santos, a igreja celebra o dia da morte, o dies natalis, o dia do nascimento para o céu. Mas João Batista, além do dia da morte, a igreja celebra o dia do nascimento, com uma grande solenidade. João é grande, mas ele não é a luz. É grande porque reconheceu que não era a luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Não, eu não sou a luz. Eu não sou a luz. Eu não sou o Messias. Não, eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Essa é a grandeza de João. João sabe o lugar dele. João soube fazer-se pequeno, soube dizer: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Eita, João grande! Quanto mais soube diminuir, maior ficou. E por isso a igreja hoje se alegra, se alegra. O anjo tinha dito que ele seria motivo de alegria para muitos em Israel. E é verdade. É verdade. Nós nos alegramos, a igreja se alegra com este que é o último profeta do Antigo Testamento. João pertence ainda ao Antigo Testamento. Você vai dizer: mas Dom Henrique, João está nos evangelhos. Sim, eu sei que está nos evangelhos. Mas João ainda é da antiga aliança. Quando eu digo Antigo Testamento, essa palavra testamento quer dizer aliança. Está certo? Quando a gente canta, olha, quer ver? Tão sublime sacramento, adoremos neste altar.
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Não está falando da Bíblia, do livro. Não. Qual é o sentido? Olha, tão sublime sacramento. Que sacramento? Da nova aliança. Do Cordeiro que é Cristo. Adoremos neste altar. Pois a antiga aliança do antigo Cordeiro deu à nova, do novo Cordeiro que é Cristo, o seu lugar. Então, João é o último profeta do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança começa quando? Com a morte e ressurreição de Jesus, com a Páscoa. Até antes da Páscoa é o Antigo Testamento, é a antiga aliança, mesmo com Jesus pregando. Ele está trazendo, o reino de Deus está próximo, chegando. Vai chegar, chega com Jesus, inaugura-se com Jesus, mas é implantado com a Páscoa, com a morte, a ressurreição e o dom do Espírito Santo. Por isso Jesus vai dizer, dentre os nascidos de mulher, nenhum é como João, mas o menor no reino de Deus, o menor na nova aliança, é maior que João. Olha, você é maior do que João, porque você é da nova aliança, enquanto João ainda é da antiga aliança. Ele mostrou o Cordeiro, mas ele morreu antes do Cristo morto e ressuscitado. Ele não recebeu o batismo cristão que você recebeu, que os apóstolos receberam na tarde do dia da ressurreição, quando Jesus entrou no cenáculo e soprou sobre eles. Mas João é grande, viu? João é grande. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, para que a gente cresça pela palavra dele. Muito bem. Pensou na minha pergunta? Na verdade, este é o segundo cântico do servo sofredor do profeta Isaías. Estes 4 cânticos do servo sofredor falam sobre o Messias. Esse cântico, essa profecia, refere-se ao Messias, a Jesus, não a João. Então, por que que a igreja coloca hoje, como primeira leitura da missa de São João? Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque toda missão na história da salvação, toda missão, em certo sentido, é uma participação na missão salvadora de Cristo. Todos, mesmo João. João está participando da missão salvadora que se realiza em Jesus. Ninguém de nós pertence a si mesmo. Ninguém de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Eu sou bispo da Igreja de Cristo. Você que está me ouvindo, pode ser leigo, padre, religioso, religiosa. Sua missão diante de Deus é participação na missão salvífica de Cristo. Por isso, esse segundo cântico do servo sofredor, que fala da missão de Cristo, pode ser empregado para um servo de Cristo, para o precursor do Cristo, para aquele que preparou o caminho do Messias. Depois tem outro motivo. É que este cântico, esta palavra, se encaixa perfeitamente na história, na missão de João Batista. Eu queria chamar a atenção para 5 pontos dessa leitura. 5 pontos deste segundo cântico que nos ajudam a compreender João Batista. Primeiro ponto. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Que coisa mais linda. E realmente, lembre, lá no início do Evangelho de Lucas, quando Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento deste menino. E já dá o nome do menino, Yohaná, João. Meus irmãos, todos nós viemos ao mundo com um propósito. Olhe, a gente crê que Deus existe. Quando uma pessoa é ateia, ela pensa que a vida é um acaso. Não, eu existi porque a semente do meu pai, o espermatozoide do meu pai, fecundou o óvulo da minha mãe. Eu sou fruto de um acaso da natureza. Pronto, a minha vida não tem um sentido. Eu não nasci fruto de um amor eterno, eu não nasci fruto de um plano. A minha vida é um acaso. E eu tenho que lutar na doida para vencer. Pronto, a minha vida veio do nada, vai para o nada e eu vou lutando para os anos que eu tiver de vida, eu me dar bem.
me dá bem, mas sabendo que vou por nada. Que a vida, no fundo, é uma loucura. É uma loucura. A gente lutar tanto para se criar, para viver, para criar os filhos, para ter dignidade, para fazer o bem aos outros, para depois a vida acabar. Pense um pouquinho comigo. Se é assim, não era melhor não nascer? Porque não nascendo, pelo menos eu não tinha consciência de nada. Pelo menos eu não tinha que lutar para viver. Para que lutar? Lutar para viver. E viver para quê? Para nada. Olhe que nó cego que não desata. Olhe que sinuca de bico. Olhe que conversa do João sem braço. Então, se não existir Deus, a vida é uma doidice. Se não existir Deus, era melhor a gente nem nascer, nem existir. Era melhor ter ficado no nada. No nada ninguém se aperreia. No nada ninguém sabe que existe. Não, você tira uma ideiazinha de leve do que é o nada quando você está dormindo. Quando você está dormindo, não tem vontade de acordar, não tem vontade de nada. E está feliz dormindo. Veja. Mas não. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto de um absurdo. Olhe como é bonita a leitura. Isso que vale para João, vale para cada um de nós. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Eu sou fruto de um sonho lindo de Deus. Aquilo que vai dizer hoje o Salmo 138. Preste bem atenção no Salmo. Vai dizer isso de modo admirado, de modo admirável. Não é? Senhor, vós me sondais, sabeis tudo de mim. Vós me formastes as entranhas. Ainda no seio materno, vós me tecestes. Veja, até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. É por isso que para alguém que crê em Deus, não precisa ser católico, mas alguém que crê em Deus, o aborto é uma coisa absurda. E interessante que o governo que prometeu, o governo da presidente Dilma, a presidente Dilma prometeu na campanha dela que não aprovaria o aborto, que não mandaria nenhuma lei para mudar a legislação atual sobre o aborto, mas no governo da presidente Dilma, você deve ficar sabendo, que o Ministério da Saúde tem promovido políticas abortivas. O aborto está sendo aprovado no Brasil pela janela, na calada. Agora mesmo existe toda uma política para que o Ministério da Saúde aconselhe, acolha, dê assistência, inclusive de remédios, para quem quiser abortar. Então, na calada, de modo tangencial, por debaixo dos panos, o aborto está entrando no Brasil no atual governo federal. Veja bem. Por que é que nós não aceitamos o aborto? Por que é que o aborto para nós é uma coisa odiosa? Primeiro porque é uma humilhação, um assinte à humanidade, é matar uma pessoa humana. E segundo porque nós, como crentes, temos convicção de que a vida humana, veja, ela é fruto de um sonho de Deus, ela tem um propósito. O homem não é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. O aborto é imoral, o aborto é inaceitável. O aborto é uma negação da dignidade humana. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Qual o plano de Deus para você, meu irmão? Deus tem um plano para você. Você pode dizer, mas Dom Henrique, como é que eu vou saber o plano de Deus para mim? Você sabe o plano de Deus para você a partir dos acontecimentos da vida, das situações da vida. Em cada situação, em cada acontecimento, Deus vai colocando como se fossem setas que vai indicando o caminho. E vai, na sua consciência, no seu coração, vai convidando você a dizer sim ao Senhor, a evitar o mal, a fazer o bem, a ter posturas, palavras, atitudes que sejam de acordo com a vontade e o plano do Senhor, e não de acordo com o seu capricho. Então lembre disso, olhe, você tem valor.
Eu não sei quem é você agora que está me ouvindo. Não sei se é aquele agricultor que às vezes eu encontro no interior de Sergipe, que me honra e me alegra dizendo: Dom Henrique, eu não perco uma hora católica. Eu encontrei agora um agricultor no interior de Dores. Ele me disse, Dom Henrique, desde 2009, da primeira hora católica, eu não perco uma. É um agricultor. Meu abraço para ele que está me escutando. Veja, não sei quem é você, não sei se está sofrendo agora, não sei a cruz que você leva, não sei como é que está a sua vida neste período, mas eu sei uma coisa, e você deve saber, não pode esquecer: Deus o ama. A sua vida não é inútil, a sua vida não é à toa. O bispo não sabe o seu nome, mas Deus sabe. As pessoas não sabem o seu coração, mas Deus conhece. Então o Senhor chamou-me antes de eu nascer. João Batista pode dizer isso. A segunda coisa, são 5 coisas nessa leitura que eu queria sublinhar com você. Olha o que diz: fez de minha palavra uma espada afiada. É a missão de João. É uma espada afiada. João se destaca por 3 coisas. Primeiro, anuncia a vinda do Messias. No meio de vós está alguém que não conheceis. Eu não sou nem digno de desatar-lhe as sandálias. Essa é a primeira coisa, o anúncio que João faz. Segunda coisa, o convite a se preparar para esta vinda do Messias pela conversão. Raça de víboras. João é fogo, viu? João não é um profetinho muito light, não. João é pesado. Raça de cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ou seja, quem é que ensinou vocês a mascarar a consciência de vocês? Olhe a consciência, olhe o que vocês estão fazendo. Assumam que é pecado. É isso que João diz. Então João convida à conversão. Ele prega a conversão. Mudai de vida. E pratica um batismo de conversão. Aquele batismo de João não é o sacramento do batismo que dá o Espírito de Cristo morto e ressuscitado. Ainda não. Aquele batismo de João é como as cinzas da quarta-feira de cinza. É um sinal externo de que eu me reconheço necessitado de mudar de vida para receber o Messias. Quando a gente recebe as cinzas na quarta-feira de cinzas, é reconhecendo que precisa continuar o caminho de conversão na quaresma para celebrar a Páscoa, para receber a Páscoa do Senhor. Então, essa é a segunda coisa da pregação de João. E a terceira coisa, João mostra aquele que ele pregou. João mostra o Messias. Pois bem, a palavra de João é afiada. A palavra de João causa efeito, como uma espada afiada causa efeito. Causa efeito. E João, no grito dele por conversão, não poupa nem o rei. Você sabe da história. João olha para Herodes, que era um frouxo, um fraco. Não confunda este Herodes com o Herodes do menino Jesus. Os dois são uma cobra. O Herodes do menino Jesus é Herodes Magno, Herodes o Grande, que perseguiu as criancinhas, que matou as criancinhas. Tá certo? Esse outro Herodes era Herodes Antipas, é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande tinha Arquelau, tinha Filipe, tinha Herodes Antipas. Eram os filhos. O reino de Herodes o Grande foi dividido quando ele morreu. Pois bem, e João diz a Herodes Antipas: não te é permitido, rei, não te é lícito ter a mulher do teu irmão Filipe, amigado com a cunhada. Tudo filho de Herodes o Grande. Imagine que família, que beleza. Então, vejam, João não tem medo de dizer a palavra de Deus, sabendo que isso vai lhe custar caro. Como é difícil ser profeta. Como é difícil. Porque não é falar aquilo que acha, o que quer e o que pensa, mas falar o que Deus manda que fale. Então a palavra não é de João, a palavra é do Senhor. Ele tinha na mente o meu nome, fez da minha palavra uma espada afiada. Deus usa João como quem usa uma arma. João se deixa usar por Deus. Como é bonito isso. João é um servo.
este o segundo ponto que eu queria colocar para vocês. Depois, o terceiro ponto nessa leitura. O Senhor me disse, tu és o meu servo, em quem serei glorificado. A grandeza de João não é buscar sua própria glória, mas a glória de Deus. Porque João foi obediente a Deus. Porque João deixou-se utilizar por Deus. Deus foi glorificado em João. A palavra de Deus triunfou em João. João mostrou o Messias. A gente glorifica a Deus, não é só com a palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. A gente glorifica a Deus com a nossa vida. Depois, Jesus mesmo vai dizer, Pai, diante da cruz, Jesus vai dizer, o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Foi para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, glorifica o teu nome em mim. Em mim. E depois, em João 17, na oração sacerdotal, Jesus vai dizer, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glorifica o teu filho como, Pai? Fazendo a tua vontade em mim. Mostrando a tua glória em mim. A minha glória é fazer a tua vontade. A minha glória é manifestar em mim a tua glória. Então, é muito bonito, não é? Desconfie do profeta, desconfie do servo de Cristo, que ele aparece e não Deus. Que se glorifica a si e não se torna lugar, instrumento para que Deus seja glorificado. Tu és o meu servo, diz hoje o Senhor a João, em quem serei glorificado. Depois, uma quarta coisa nessa leitura. O servo diz, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto. O João experimentou isso. Como qualquer servo de Cristo experimenta. O cansaço, o desânimo, às vezes a tentação de pensar que aquilo que ele está fazendo é perdido, é à toa, é sem fruto. Pense João, coitado, pregou tanto, converteu Israel para esperar o Messias? Converteu nada. Depois Israel meteu Jesus na cruz. Como é que termina João? Sozinho naquela masmorra. Está lá no palácio de Herodes, na masmorra. E termina decapitado pelo conchavo, pela maldade, pela armação daquela Herodíades e daquela Salomé. Senhor, eu trabalhei em vão. É próprio, olhe, você que caminha no caminho de Cristo, eu que caminho, faz parte do caminho o momento de cansaço, de provação, de tentação, de vontade de deixar tudo, de desanimar. João teve, olha aqui, trabalhei em vão, gastei minhas forças à toa, mas aí ele na hora diz, eu sei que o Senhor está comigo. É uma luta. Ninguém pode servir ao Senhor sem uma luta interior. E a luta interior é pior do que a luta exterior. A luta exterior é aquela dos adversários que vêm, das palavras duras que nos dizem, da calúnia, da maldade, da incompreensão, do fracasso. Mas tem aquela luta interior, o nosso cansaço, o nosso desânimo, a sensação de que a gente está gastando a vida para nada, à toa. O silêncio de Deus, às vezes. João experimentou isso. João experimentou. João, na prisão, ainda fica aperreado. Mas será que Jesus é o Messias mesmo? Eu tinha dito que o Messias vinha com a foice para arrancar a árvore que não dá fruto. E esse Jesus é tão manso. Entra na casa de Zaqueu, perdoa a pecadora. E ele manda perguntar, és tu mesmo o que deve vir? Ou nós devemos esperar um outro? Veja, João teve os momentos de dúvida, de luta interior, de escuridão. É como você, meu irmão, como eu. Mas aí João diz, não, o Senhor está comigo. Eu não serei confundido. O Senhor está comigo. Meu Deus será a minha recompensa. E último ponto. Porque João foi fiel. Porque João se entregou pelo Senhor. Olha o resultado. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Estamos nós em Sergipe, na Bahia, em Alagoas,
Estamos nós aí em Pernambuco, espero que o sertão já esteja mais verdinho. Estamos nós aí na Paraíba, hoje louvando, adorando, agradecendo e exaltando a Deus por João Batista. Está aí. Deus é fidelíssimo, porque João soube se entregar ao Senhor. O Senhor fez de João luz das nações. Lembre, ele não é a luz, mas vem mostrar aquele que é a luz. Veio mostrar Jesus. E assim se torna luz, porque traz a luz, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Pronto, por isso que a igreja hoje coloca essa leitura, esse segundo cântico do servo sofredor, para nos ajudar a entender a missão de João Batista. Muito bem, sobre esta leitura, eu queria destacar 2 pontos interessantes. Primeiro, olhe o que São Lucas diz nos Atos dos Apóstolos. Está falando de Cristo. Deus fez surgir Davi como rei. E de Davi, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Então o que importa aqui é Jesus. Foi como eu comecei hoje. João veio para dar testemunho da luz. Então importa isso. Deus cumpriu o que prometeu a Israel, mandando um Salvador, mandando da casa de Davi, Jesus. Agora, aí depois em João, olhe, antes que ele chegasse, antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão, o que eu expliquei na primeira leitura. Um batismo preparando a vinda de Cristo. Estando para terminar sua missão, João declarou: eu não sou aquele que pensais que eu seja. É lindo, lindo pensarmos nesta humildade de João. João não engana as pessoas. Alguns perguntam: tu és o Messias? João diz: não, não sou. João não busca a sua própria glória. João não engana. Imagine um bispo que se colocasse acima de Cristo, se preocupasse mais com a sua imagem, em ser benquisto, do que em pregar o Evangelho. Imagine um padre que atraísse o povo para si, o seu fã-clube, e não para Cristo. Não, João não faz isso, de modo nenhum. Santo Agostinho, comentando esta atitude de João, diz uma coisa linda, muito bonita. Ele diz assim: segui o exemplo de humildade de João. Julgam que ele é o Cristo. E ele diz não ser aquele que julgam. João não aceita para a sua glória o erro alheio. Se tivesse dito eu sou o Cristo, como seria facilmente acreditado? Ele que já era assim considerado antes que eu dissesse. Mas João não diz. Reconhece o que é. Diz não ser o Cristo. Humilha-se. Vê de onde lhe virá a salvação. Compreendeu que é uma lâmpada e temeu ser apagada pelo vento do orgulho. Que coisa linda. É tão fácil, meus irmãos, é tão fácil esquecer que o centro é Cristo. É tão tentador na vida e na missão a gente se ocupar de 1000 coisas e terminar por viver fazendo tudo do nosso modo, tornando-nos o centro e esquecendo-nos de que somos relativos, de que é Cristo que importa. Nós não somos a luz é Cristo. É tão fácil hoje colocarmos-nos a nós mesmos, as nossas opiniões, as nossas ideias, esquecendo que o centro, a luz, o que não passa, a salvação, são unicamente o Cristo. João é grande porque soube se fazer pequeno. João não passa na lembrança da igreja, porque sabia que ele passa e Cristo é que permanece. É um belíssimo exemplo. Esse profeta, esse João realmente é grande. Bem que Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, nenhum é como João Batista. Deixe que Cristo seja tudo na sua vida. Você não é Deus. Eu não sou Deus, eu não sou o dono da minha vida. É importante que Cristo cresça e que eu diminua. Muito bem, eram esses 2 aspectos que eu queria chamar a atenção nesta segunda leitura. Eu queria
também chamar a atenção, como eu fiz na primeira leitura, de 5 pontos desse evangelho aqui. Será que você vai ter um pouquinho de paciência? Vamos lá. Primeiro, olhe como começa o evangelho. O Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com ela. Realmente, o nascimento de João é um ato de misericórdia de Deus. João já chega trazendo alegria. Lembrem que Zacarias e Isabel eram idosos e estéreis. E na Bíblia, a esterilidade é um sinal de maldição. É não fazer a minha vida continuar. A minha vida, o meu nome no meio do povo de Israel terminaria com minha morte. Minha carne morreria. Meu nome morreria. Eu não deixarei minha carne na carne dos meus filhos. Meu sangue correndo nas artérias dos meus filhos. Então, o estéril, na Bíblia, é aquele que morre, que não dá fruto, que com a morte termina, não vinga. E aí Deus pega esse casal estéril e faz com que ele frutifique. O Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Por isso João traz alegria à casa de Isabel. Aqui eu queria chamar a atenção. Olha, eu estou falando para cristãos. Meus queridos irmãos, é uma tristeza que hoje muitos cristãos vejam o nascimento de um filho como um problema. Um filho é sempre uma bênção de Deus. O filho é sempre uma surpresa de Deus. Uma graça. Uma graça. Aprendamos novamente a acolher os filhos que Deus dá. Eu sei, filho dá trabalho. Dá despesa. Mas dá muito mais alegria. Feliz aquele que, criando seu filho, sua filha, depois pode olhar e dizer, meu Deus, eu disse sim a ti. Se eu tivesse dito não, não teria hoje esse filho. Não teria hoje essa filha. Eu sempre me emociono quando penso nisso. Cada um de nós é fruto de um sim de Deus, mas também de um sim de nossos pais. Já pensou? Se seu pai e sua mãe não tivessem dito sim, você não existiria. E você existe. Você existe. E mesmo com todo o sofrimento da vida, foi dada a você a chance de lutar, a chance de viver. Ninguém tem direito de tirar de um embrião a chance de viver. Então, o filho é causa de alegria. É causa de alegria. Essa é a primeira lição. A segunda lição. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Aqui, 2 coisas. Primeiro, o menino é circuncidado. O menino entra no seio do povo de Israel. No 8º dia, pela circuncisão, a criança passava a fazer parte do povo santo de Deus. Como hoje, pelo batismo, a gente passa a fazer parte do novo Israel, que é a igreja. Qual é o tempo para ser batizado? Um pai cristão, uma mãe cristã, deve batizar o seu filho assim que nasça. Se possível, na mesma semana. No mesmo mês. Nunca depois disso. Assim que nasce, a criança deve ser batizada. Já se deve acertar tudo antes, de modo que nasceu, batiza. Batiza. Entra no povo de Deus. Entra no seio da igreja. Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, diz nosso Salvador. Então João, sendo circuncidado, entra no povo da aliança. Mas é interessante, vejam, esse menino é um presente de Deus para Zacarias e Isabel. Mas Zacarias e Isabel sabem que esse menino é de Deus. Tanto que quando perguntam, e o nome? Por que não dão o nome de Zacarias? Do pai? Não, porque o menino não é meu. O menino vai ter o nome que Deus deu. Yohaná, Deus dá a graça. Veja como é bonito. Também o filho que vem por você não é seu. Não é seu.
é dom de Deus, filho é presente de Deus e pertence a Deus. Aquele escritor libanês, Gibran, tem uma frase belíssima sobre os filhos. Vossos filhos não são vossos. Eles vêm através de vós, ansiando pela vida, porém não vos pertencem. São dom de Deus. Que coisa linda. Deus dá a você para que você cuide, cultive esses filhos. Cultive para que sejam pessoas de verdade. Cultive para que sejam membros do povo de Deus. Que coisa linda. Então essa humildade de Zacarias, de dizer, não, ele não é meu. Eu não vou dar o meu nome a ele. Hoje tem gente que encomenda filho como quem encomenda animal. Não, filho é surpresa de Deus. E se eu não puder ter filho, eu queria tanto ter, adote. Adote. Existem tantos filhos precisando de pais, como existem pais querendo filhos. Veja, isso sim é a visão de quem tem fé. Por isso que do ponto de vista da moral cristã, do ponto de vista do evangelho, essas inseminações artificiais, esses modos artificiais de gerar a gravidez são inaceitáveis. Não é correto. Não é correto. Inseminação artificial é pecado. Para um cristão é pecado. Um pagão faça como quiser. Para um cristão é pecado. Faz-se a inseminação artificial, a fecundação fora do útero, depois se coloca na mulher, alguns daqueles que foram fecundados, e os outros ficam numa estufa. Ficam lá, num laboratório. Isso é indigno do ser humano. Aí depois se diz, não, já que estão lá, vamos usar para a experiência de célula-tronco embrionária. Mata-se o embrião. Está vendo? Pecado atrai pecado. Soberba atrai soberba. Como é bonito o exemplo de Zacarias. O menino não é coisa. O menino não é propriedade minha. Não terá o meu nome, terá o nome que Deus deu. Yohaná, Deus dá a graça. É presente de Deus. João é o seu nome. E porque fez isso, e porque foi humilde, e porque foi obediente, a língua dele se destrava, a boca se abre e ele louva a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. E diz o evangelho que as pessoas ficaram com medo. Esse medo aqui não é pavor não, viu? Medo aqui quer dizer um santo temor, uma santa admiração, um santo pasmo. Porque reconhece que aqui há algo sagrado. Que aqui a mão de Deus está presente. Mas em cada gravidez, em cada filho, a mão de Deus está presente. Um quarto aspecto. Aquilo que o povo pergunta, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser João Batista? O que virá a ser cada um de nós? Que coisa linda! A vida é um caminho aberto que a gente deve construir diante de Deus, na amizade com Deus, em comunhão com Deus. A vida não é um jogo de carta marcada. O que virá a ser desse menino? Que coisa linda! E por último, João vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. João certamente era um nazireu. Nazireu era aquela pessoa, aquele homem que era consagrado a Deus, fazia um voto, uma promessa, a promessa do nazirato. Ele então não podia cortar o cabelo nunca, ele não podia beber nenhuma bebida fermentada, bebida forte. Tinha que ter o cuidado para não comer nada de impuro. Ele pertencia ao Senhor. Samuel foi nazireu. Ana o consagrou a Deus, lembre. Sansão foi nazireu. Por que é que Sansão perde a força? A força de Sansão não estava nos cabelos. A força de Sansão estava em Deus. Os cabelos ele não podia cortar porque ele era nazireu. Quando cortou, ele foi infiel a Deus. E sendo infiel a Deus, perdeu sua força. João é fiel ao Senhor. João, a vida todinha, foi nazireu. Foi consagrado ao Senhor. E vivia no deserto. E diz o Evangelho, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre.
e vestia uma roupa de pele com um cinto de couro prendendo. Então é um homem severo, é um homem que lembra, sobretudo hoje, a nossa sociedade de tanta gastança, de tanta facilidade. João lembra que o essencial é Deus, que o essencial é ser consagrado a Deus, que o essencial é viver para Deus. No cristianismo existe esse costume ainda, dos nazireus, daqueles que se consagram totalmente a Deus, aqueles que pelos votos de pobreza, castidade, obediência, nas congregações religiosas, nas comunidades de vida, se consagram a Deus totalmente, numa vida de pobreza, de castidade e de obediência, por amor do reino dos céus. Meus queridos irmãos, pronto, fiquem esses pontos, fiquem esses elementos para a nossa gratidão a Deus pelo nascimento de São João Batista, para a nossa admiração por este grande profeta. Foi tão fiel e, no entanto, tem uma morte que parece ser tão doida, tão besta, tão sem sentido. É decapitado lá na masmorra. Meu Deus, onde tu estás? Meu Deus, por que tu permites que os teus sofram assim? Não, não. Deus é mistério, mas uma coisa é certa. Quem é fiel a Ele, quem caminha com Ele, nunca, nunca será destruído. Mesmo que morra nesta vida, mesmo que sofra nesta vida, mesmo que tenha a vida pisada, esmagada nesta vida, brilhará como as estrelas por toda a eternidade. E aqui estamos nós, 2000 anos depois, nos alegrando, fazendo festa por João, este homem enviado por Deus, que não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Seu nome era João, nome bendito na igreja, nome bendito para sempre no coração de Deus. João, o batizador, que ele rogue por nós. Parabéns a todos os nordestinos e que as festas juninas que continuam, vocês possam brincar com simplicidade, com honestidade, com decência e sabendo que se honra de verdade a Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, participando da Santa Missa e vivendo santamente. Que Nosso Senhor abençoe vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz. Até domingo, se Deus quiser.